Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, a partir de agora, pela sua TV Arapuã. Todas as vezes que você vota e elege um deputado federal ou um senador, além de criar leis e fiscalizar o poder executivo, você está dando a ele o direito de destinar milhões e milhões de reais para o seu município e para o seu estado. São as emendas parlamentares. Ao longo dos anos, a legislação que rege o uso dessas emendas foi avançando em favor daqueles que as detêm, chegando mais recentemente num modelo de extrema descomplicação, fazendo com que elas sejam chamadas, inclusive, de emendas PIX. A liberdade que um deputado federal hoje e um senador têm para destinar essas emendas chegou a levantar suspeitas sobre a legalidade de cada uma delas. Quem e como fiscalizá-las da forma mais correta para assegurar uma aplicação legal e com eficiência dessas emendas parlamentares? Foi nesse sentido que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tomou uma iniciativa nacional e nessa segunda-feira realizou um evento que reuniu gestores públicos, congressistas e especialistas em orçamento no Congresso Nacional para debater esse tema. Afinal de contas, as emendas PIX, elas devem ser condenadas ou festejadas pela população? Estas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos convidados de hoje aqui no Frente a Frente. Conduziram o evento de hoje. Eu estou falando do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o conselheiro Nominando Diniz, que está aqui conosco. Também com ele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, André Carlos Torres. E fechando aqui a nossa lista de convidados, ela que é consultora de orçamento do Senado Federal, Helena Assaf, foi palestrante no evento de hoje. É sobre esse tema que a gente vai mergulhar e convida você a acompanhar a partir de agora. Muito boa noite, minha Paraíba. Você participa a partir de agora do Frente a Frente. Durante a nossa conversa aqui, pode inclusive encaminhar perguntas aqui para os nossos convidados. Vou cumprimentá-los agora, presidente Nominando Diniz. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Frente a Frente para esse debate específico sobre as emendas parlamentares. Boa noite. Boa noite, Luiz Torres. É uma satisfação retornar ao programa na companhia da doutora Helena. Você já identificou, consultora da Comissão de Orçamento do Senado Federal, e o nosso companheiro e amigo, conselheiro André Carlos Torres Ponce. Doutora Helena, muito boa noite, obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda à Paraíba e ao Frente a Frente. Boa noite. Obrigada. Foi com muito carinho que eu vim à Paraíba participar desse evento aí, nesse pioneirismo do Tribunal de Contas de Estado, de discutir um tema tão polêmico atualmente. E assim, só para registrar, eu tenho um pezinho aqui na Paraíba. Olha aí. Minha avó é de Campina Grande, né? Já passou, mas ela é de origem lá de Campina Grande. E eu gosto muito aqui de João Pessoa. Bacana, gente. Bom demais. Campina Grande nos assistindo, inclusive, a partir de agora. Obrigado. Doutor André, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Doutor André, que mediou e conduziu o evento hoje lá no Tribunal de Contas. Boa noite, obrigado. Boa noite, Luiz. Foi um evento muito produtivo, com a participação de gestores, de contadores, de atores da gestão pública. Obtivemos excelentes ensinamentos da professora Helena, que veio lá de Brasília nos trazer sua experiência, sua expertise, seu conhecimento profundo sobre a questão orçamentária que entrelaça ali o Senado e o orçamento da União. Tivemos a participação também da senadora Daniela Ribeiro, fazendo um introito, e
explicando um pouco também sobre esse tema que é tão importante. E a gente vai compartilhar um pouco com o nosso telespectador do evento de hoje aqui, resumir um pouco daquelas horas todas nesse nosso momento aqui. Para a gente começar, presidente, qual foi o propósito? Eu falei na abertura que é a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba com repercussão e reflexo nacional em função da novidade dessa mudança da emenda especial, dessas emendas parlamentares. Qual foi o propósito para esse evento aí no Tribunal de Contas? Luiz, a emenda constitucional ela é de dezembro de 2019. Portanto, não é um fato novo. Porém, a decisão do Tribunal de Contas da União foi do dia 22 de março de 2023. Portanto, amanhã estará completando 5 meses. Então veja que é um fato recente. E o que decidiu o TCU? Que a responsabilidade de analisar, fiscalizar essas emendas não seria do Tribunal de Contas da União, seria dos tribunais de contas dos estados. Em função disso, eu procurei a senadora Daniela, que é presidente da comissão de orçamento, da comissão mista de orçamento do Congresso Nacional, para realizarmos este evento. E graças ao espírito público da senadora, nós conseguimos realizar este evento. E o que é que nós queremos? Nós não estamos preocupados qual será o valor alocado pelo parlamentar. Nós queremos saber como será feita a prestação de contas desses valores que serão destinados aos municípios e ao Estado. Tá. Como também a transparência para que a sociedade tenha conhecimento. Para a gente começar, a gente consegue classificar o que são as emendas parlamentares, como é que elas estão hoje divididas, né, e classificadas. Um deputado federal e um senador têm direito ao que hoje no Congresso Nacional? Então, hoje é possível que cada parlamentar apresente 25 emendas cada um. E no início do processo orçamentário, lá no Congresso, ele vai saber qual é o valor, que a regra foi mudada recentemente com a emenda constitucional 126, no final do ano passado, passou a ser de um montante de 2% da receita corrente líquida apurada no exercício anterior à tramitação do projeto. Então, para a LOA de 2023, esse valor ficou em pouco mais de 59 milhões para cada senador e um pouco mais de 32 milhões para cada deputado. Para 2023. Para 2023, né? É o ano todo. Para então... 2024, o chefe do Executivo Federal vai entregar o projeto ao Congresso Nacional, e aí serão feitos cálculos com base na receita corrente líquida apurada no exercício de 2022. Mas já temos uma primeira informação para 2023. Hoje, o telespectador está acompanhando, um deputado federal tem direito a 32 milhões de reais para destinar em emendas. E o senador, 59 milhões. Como é que esses 32 e esses 59 são divididos? Pronto, essa é uma pergunta muito importante. Existem dois tipos de emenda, desde da emenda constitucional de 2019, são dois tipos de emenda. Uma transferência com aplicação definida. Então, ela vai definida, é para o turismo, é para resíduos sólidos, é para educação. Quanto por cento dessas 25 de cada parlamentar? Então, não, ela pode ser transferência, primeiro vamos aos tipos, transferência com aplicação definida ou a transferência especial a PIX, tá? Existem esses dois tipos. O que acontece? Metade do valor obrigatoriamente tem que ser aplicada em um grupo especial de programações da saúde. Então, é transferência com aplicação, eu diria, definidíssima. 50% vai para a saúde, obrigatoriamente. O que a gente chamaria de carimbados, conselheiros? As emendas carimbadas. Seria fundo, por exemplo, e é um rol de programações específicas
de ações de saúde. Existem ações de saúde que não estão nesse rol, mas assim, a maioria se encontra. E isso daí 50% tem que ser aí. Os outros 50% fica por critério do parlamentar. Ele pode, inclusive, usar esses 50% como transferência especial, que é o que se chama aí atualmente de emenda PIX. Aí eu pergunto ao doutor André, esse é aí onde é que está o grande desafio dos órgãos de controle? É um cheque em branco? Queria ouvi-los. O evento de hoje, Luiz Torres, ele teve por objetivo, como disse o conselheiro nominando, a partir dessa definição precisa, que os tribunais de contas da ponta, os estaduais, por exemplo, vão ser responsáveis pela fiscalização da despesa. Ele teve dois grandes objetivos. Primeiro, idealizar, difundir e, digamos assim, coordenar todo o trabalho de transparência desses recursos. No caso nosso aqui no estado da Paraíba, o que o presidente nominando Diniz orientou a seus técnicos e vem difundindo. E eu lá, como coordenador do evento, ele fez questão de frisar bem esse cenário, é que o tribunal tem como a sua missão já antiga o dever de dar transparência aos recursos públicos que são geridos por gestores municipais e estaduais. E uma das ideias foi a seguinte, foi colocar já no portal do Tribunal de Contas os valores que chegam à Paraíba para municípios e para estado. Então esse trabalho já começou a ser feito e provavelmente daqui a algum tempo, alguns dias ou semanas, o tribunal já vai disponibilizar esses valores individualmente recebidos. O cidadão vai conseguir acompanhar, então, Sim. o que é que está chegando de emenda, seja ela PIX ou seja ela já definida. A segunda vertente do encontro, em linhas gerais, claro, a gente pode aprofundar se você fustigar o tema. A segunda vertente do encontro foi justamente demonstrar aos gestores que eles devem prestar contas ao Tribunal de Contas da Paraíba dos recursos que receberem nessa vertente das chamadas emendas especiais, que popularmente estão sendo batizadas aí de emendas PIX, né? Eu queria partir desse ponto aí para a população que, naturalmente, até o senso comum faz o seguinte, quer dizer que é uma emenda, um dinheiro que vem, o deputado faz o que quiser com ela, bota onde quiser, o prefeito idem, o governador idem. Até onde isso é verdade, até onde isso é mito? O que é que, de fato, um deputado pode? Qual é a lista de opções? Ou a lista é praticamente quase infinita de opções? E mais, tem ou não tem a obrigatoriedade dele prestar contas daquilo que naturalmente encaminhou? Ele tem liberdade para escolher, mas tem que prestar contas. Qual é o gargalo aí? Bom, primeiro a própria emenda, ela já diz que os recursos, mesmo nessa condição das emendas especiais, são essas que não têm a vinculação pré-definida na entrega do recurso. O governo federal, por exemplo, através de um parlamentar, manda recurso para o município de João Pessoa. Vamos dar o exemplo, estamos aqui em João Pessoa. Então, quando chegar aqui em João Pessoa esse recurso, a própria emenda diz, eles só poderão ser aplicados esses recursos em atividades finalísticas do município. Que são atividades finalísticas? Saúde, educação, segurança, urbanização. E a própria emenda prevê que, no mínimo, 70% desses recursos devem ser para investimento. O que é investimento? Despesa de capital, aliás. Investimento, obras, aquisição de bens permanentes, veículos, computadores. E os outros 30 pode pagar folha? Os outros 30 não. É proibido pagar pessoal e dívida. Pode pagar outras despesas de custeio, como material de consumo, para, inclusive, poder, consultorias, essas despesas estão autorizadas. A emenda proíbe peremptoriamente utilizar esses recursos para, a emenda, quando eu falo, é a constitucional. Proíbe utilizar esses recursos para despesa com o pessoal, pagar a folha, como você deu o exemplo, e também pagar a dívida. É um ponto restritivo da emenda. Tá. Ô Luiz Torres, o orçamento hoje de um município, ele está totalmente comprometido. Ele está comprometido com pessoal e encargos, que é a maior despesa pública. Está comprometido com aplicação em educação e com saúde. Ele está comprometido com o custeio. Então, na verdade, essas emendas vieram para dar uma liberalidade ao gestor
em atuar mais livremente. Só que, como disse o conselheiro André, não é bem assim. Ele tem regras a cumprir, porque é dinheiro público. Em sendo dinheiro público, não importa a fonte. A despesa terá de se exigir licitação, comprovação, tudo que ele terá de prestar contas como em outros recursos públicos. Ou seja, ele tem uma liberdade para usar o recurso, porém... Para receber. Para receber. Porém, ele vai ter que dizer, se ele abrir uma clínica veterinária, ele vai ter que mostrar a clínica veterinária. Se ele, enfim, abrir uma pista de skate, ele vai ter que mostrar a pista de skate. E aí é onde é e comprovar. Que o tribunal entra. O tribunal entra desde o momento que ele recebe. Porque também a omissão de receita é crime. Se imagina apenas que é despesa, mas a omissão de receita também é crime. Agora, por que elas existiram? Eu ouvi hoje a doutora Helena na palestra, o começo, falava sobre a demora na liberação dos recursos que hoje, a outra metade, a metade que é uma metade carimbada. Havia uma demora nessa liberação e essas emendas tornam mais ágeis para o município, é isso? Vamos lá. Havia uma preocupação com o parlamentar, primeiramente, com a não execução de emendas parlamentares. Elas não eram ainda nem impositivas. Resolvida a questão da impositividade, né, a questão dessa não execução, o que aconteceu? Eles perceberam, isso foi em 2015, 2019, eles falaram assim, gente, a gente agora tornou obrigatória a execução, mas o que a gente está vendo é que demora muito essa execução acontecer. Leva 5 anos e 76% das emendas foram executadas. E eles criaram essa figura da transferência especial, pensando justamente em dar celeridade a esse processo de envio do recurso para o ente subnacional, município ou estado. E aí, eu só queria complementar aqui ao que os colegas falaram, esse recurso ele vai sofrer todo o processo de execução de um recurso público, dependendo da despesa que será aplicada. Agora, quando o recurso chega com uma finalidade específica, ele será obrigatoriamente aplicado naqueles programas orçamentários definidos nos programas finalísticos do governo federal. Agora, diferentemente, as transferências especiais, elas podem ser utilizadas em programas finalísticos definidos pelo próprio PPA municipal, por exemplo. Não precisa ser em programa finalístico só federal. Para quem está em casa não entendendo, se eu disser assim, é porque um tem que ter projeto, o outro nem precisa. É mais ou menos assim? Não, mais ou menos. Precisa também, é isso, porque tem que ter o projeto, mas o que acontece? O dinheiro já está no município. A emenda vai chegar no município, vai ser uma receita do município. Mas o projeto não precisa ser apresentado de forma anterior? O plano de trabalho não. E é o grande senão dessas transferências especiais. Porque quando você tem uma transferência com a finalidade específica, a população já fica sabendo a priori o que será feito com aquele recurso. A transferência especial chega e a sociedade, o próprio Tribunal de Contas, só vai saber o que foi feito com aquele recurso a posteriori. Aí, nesse aspecto, já fica um gap de transparência grande. Aí eu pergunto aos conselheiros como vocês estão, o tribunal e os tribunais estão pensando, discutindo de preencher essas lacunas aí. Essa é a grande mudança da emenda e a grande crítica que ela sofre, a emenda especial. Mas é uma emenda constitucional que criou essa forma de repasse de recursos do governo federal para municípios e estados. Antes, como se processava? Para um município receber, um exemplo, um recurso para fazer uma praça, então ele tinha que mandar o projeto da praça, um plano de ação, lá era aprovado em Brasília, e o recurso, eventualmente, vinha para o município e ele fazia a praça.
E a contrapartida. E a contrapartida. É esse cenário que a doutora Helena fala, que isso muitas vezes demorava 2 anos, 3, 5. O que foi que essa emenda nova criou? Bom, não precisa mais mandar o projeto, faz o pedido do recurso. O parlamentar cadastra e manda o recurso para o município. Aqui tem que ter o projeto. Todo recurso público, para ser executado, só deslocou o local para onde o projeto está. Ao invés de ir como condicionante para vir o recurso, ele vai continuar aqui como condicionante para executar. Porque para fazer uma praça, precisa ter um projeto da praça, precisa ter autorização na lei orçamentária, que tem que estar combinada com a lei de diretrizes, por sua vez com o plano plurianual. Precisa empenhar a despesa, as questões ambientais. As questões ambientais, a licitação precisa fazer. Ou seja, para executar essa praça, como exemplo do motivo da vinda desse recurso, vai precisar ter todo o plano de ação para o município fazer aqui. O que ele não precisa mais é apresentar o plano de ação lá, como condicionante para o dinheiro vir. Certo, como obrigatoriedade para o dinheiro vir. Isso. E aí o primeiro dinheiro chega e ele naturalmente precisa estar com um projeto para execução. Do ponto de vista de praticidade, fica mais prático. Agora tem um outro aspecto da transparência que eu acho relevante, que se você me permitir, eu gostaria de acrescentar, é o seguinte: essa questão da falta de transparência a priori, ela é muito relevante. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma emenda com a finalidade definida, o que acontece? 2 municípios, um recebe uma emenda com finalidade definida de 19 milhões, por exemplo, para ampliar o roteiro turístico da cidade. E o outro recebe só 1 milhão, porque ele precisa só fazer uma obra de menor porte. Você sabe por que esse município recebeu 9 milhões e o outro só recebeu 1. Está ali, está claro para a população a necessidade de um e a necessidade do outro. A transferência especial, não. Um município vai receber, sei lá, 15 e o outro só 500 mil. E a gente não consegue saber avaliar essa diferença de recebimento. Então, assim, esse município hoje está feliz, mas amanhã ele pode não receber nada. Aí eu quero fazer, com base nisso, eu quero fazer uma pergunta técnica e depois uma política para os conselheiros do ponto de vista técnico, dizer o seguinte: o gestor vai ter que cumprir todos os trâmites legais hoje em vigor para qualquer uso de verba pública, do ponto de vista de licitação e tudo, ou vira um festival de liberalidade também? Não, olha, execução é igual. A execução é igual. A diferença é que o dinheiro chega antes, que nem muito bem o conselheiro André explicou, ele vai mais rápido, sem a condicionante de a prefeitura ter que enviar um projeto. E também com a diferença de quê? Que a gente não sabe o que vai ser executado a priori. Mas a execução, ela vai sofrer tudo que sofrer tudo o que os trâmites normais da execução orçamentária. Gestores estavam lá hoje no evento, a gente tem até imagens do evento aí, nossa produção tá daqui a pouco colocando as imagens do evento aí. Gestores ouviram isso. E por que essa avaliação? Tudo ouviram. São imagens do evento realizado durante o dia de hoje lá no Tribunal de Contas, não é isso? Sim. Mas pode dizer, não? E por que essa avaliação e a transparência tem de ser de forma específica? Porque a emenda exige que 70% seja investido em despesa de capital. Investimento. Se ele misturar o dinheiro, como é que você vai identificar? Certo. Aí a pergunta mais no campo político é: isso não garante e confere ao deputado federal e ao senador um poder de relacionamento com os municípios muito forte, não é isso? Muito forte. Muito forte. Porque, como a doutora Helena está puxando, assim, o município vai ter que ter quanto mais deputados ou senadores, melhor. Sim, olha, essa relação passa a ter uma força que nós só saberemos nas eleições. Porque você já imaginou eu ter a liberalidade de transferir
os valores que eu entender que serão importantes para um município. Se for o senador, quase 30 milhões. Se for um deputado, 16 milhões. Sem contrapartida, porque se houvesse necessidade de contrapartida, o município tinha que ter caixa. E esse não precisa. Não precisa daqueles 10%, nem 20% não precisa. de contrapartida do município. Não. E ela fere também alguns princípios orçamentários, essa transferência, né? Tipo, o princípio da discriminação da despesa, a gente não fica sabendo. Pode gerar questões de moralidade também, né? Eu vou dar um exemplo, eu estive no Paraná semana passada e pipocou uma notícia durante eu estar dando um curso que um parlamentar que não ganhou a eleição no ano passado, ele não foi reeleito, ele mandou 19 milhões em emenda PIX para um município lá do Paraná. Eu esqueci o nome agora, se procurar dar um Google aí, é fácil de achar esse artigo. E aí, o que se descobriu? O prefeito é filho desse deputado. E ano que vem é ano eleitoral. Quer dizer, fica uma situação assim muito constrangedora, né? Aí eu quero perguntar as coisas dele. Vocês não podem apreciar isso, né? Ou vão... Como é que... Não, esse parentesco não. Não, esse parentesco não. Nós vamos examinar a aplicação do dinheiro. A aplicação, entendeu? Mas aí você vê questões assim de má distribuição desses recursos. Por que só aquele município recebeu, os outros não? É assim, por exemplo, 19 milhões. Quanto é o orçamento do João Pessoa, hein, presidente? João Pessoa passa de... 2 bilhões e meio. Quanto? 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. Qual é uma cidade aqui, por exemplo, Campina Grande, vocês têm ideia? Em torno de 1 bilhão e alguma coisa. 1 bilhão em alguma coisa, né? Aí você vê, mas um município pequeno, normalmente, é quanto? É 20 milhões, mais ou menos. Está dizendo que um deputado e um senador pode ser maior que vários municípios da Paraíba. Aqui na Paraíba tem município com orçamento de 20 milhões. Ainda. 20 milhões, pronto. É isso que eu estou querendo chegar, entendeu? Então, um deputado ou um senador... passou o orçamento de equivalente a um município pequeno... Para as mãos de um deputado ou de um senador. Para mãos de um prefeito só, em vez de distribuir entre os municípios. Sem responsabilidade de pagar pessoal, sem responsabilidade de pagar credor, sem responsabilidade de aplicar em saúde, sem responsabilidade de aplicar em educação, sem transferir para a Câmara Municipal, sem recolher contribuições previdenciárias. O tribunal vai avaliar a lista do que foi feito ou não? Ou só a prestação? Por exemplo, o prefeito está querendo fazer um cemitério para cachorro. Vai receber a emenda e vai fazer. Bom, mas para ele fazer o cemitério para o cachorro, que é uma obra, e em tese pode utilizar os recursos, ele precisa ter essa autorização no orçamento dele. Certo. Tem que ter no PPA, começa aí. Olha aí, então a primeira dica para o gestor. Orçamento envolvendo as 3 leis que circundam o sistema ele orçamentário. não pode acordar no ano e dizer eu quero... Não eu quero abrir um clube de... Não, esse cheque em branco não. Não. Isso é uma marca. O cheque em branco é só a transferência. Recebeu o dinheiro, colocou no caixa da prefeitura, ele só gasta com as exigências legais de qualquer despesa pública. Eu fiz aquela pergunta no começo do programa, a população deve condenar ou deve festejar as emendas PIX? Estou aqui ouvindo... Você ainda não chegou à conclusão. Estou ali, em um momento eu vou condenar, no outro eu vou festejar. Bom, com base em tudo isso, ainda assim a gente pode dizer que elas estão sendo extremamente importantes do ponto de vista para a Caixa, sobretudo para os conselheiros que, enfim, diariamente acompanham a realidade orçamentária e financeira dos municípios. Elas são importantes para salvar municípios... Luiz, tem de começar fazendo o esclarecimento que o conselheiro André passou para você. 2 imagens, 2 fotografias. Sim, uma tabela ali. Eu acho que a gente consegue colocar ali. Se colocar, já começa por aí. Porque ela aponta o quê? O que é que ela aponta? Primeiro, que a Secretaria de Tesouro Nacional informa um valor. Só que o município registra no nosso sistema outro valor. Então tem de começar... Isso estou falando do ponto de vista de fiscalização. Já é um problema. Primeiro tem que começar
a demonstrar a realidade dos valores. Hoje não Se está. você conseguir mostrar, fica melhor para a população. Nós estamos na produção, daqui a pouco está colocando essa tabela aí, para a gente entender. Você está dizendo que existe uma incompatibilidade no que é informado de recursos da Secretaria do Tesouro Nacional. O tribunal reuniu todos os contadores. Olha aí, está na tela, presidente. Não sei se a gente consegue olhar aqui, mas... Claro. Não é ceder mais transferência. Coloca a outra, Pix. Nossa produção está tentando colocar aí. Essa é Pronto, a a especial, especial. Essa é a especial. Aqui, Luiz, você vê melhor aqui. Vamos lá, olha, a gente consegue... Pode lê-la aí, então. Melhor, então. O que ela está dizendo? Não estou entendendo nada. Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional está dizendo que encaminhou para os municípios da Paraíba até agosto de 2023, esse ano, 43 milhões e 400 mil reais. As prefeituras informaram ao tribunal que receberam 26 milhões 126 mil Então, reais. primeira parte. Quase a metade. Então, primeira parte. É preciso corrigir essa informação. Essa informação, Ou as prefeituras não colocaram tudo, ou a Secretaria do Tesouro Nacional está acrescentando, pela experiência da doutora Helena, ela pode explicar. Então, como é que essa... ingresso da Secretaria de Tesouro é de janeiro a junho, né? Janeiro a junho. Sim. Janeiro a junho de 2023. Esse ano. 43 milhões, né? Isso. Sim. E aí, registro nas prefeituras, nos SAGs do Tribunal de Contas do Estado, 26 milhões. Não há uma diferença. Sim, só isso ia gerar uma dificuldade para o tribunal dizer quem está aqui com... Não, ia gerar não, já é um problema. O tribunal reuniu todos os contadores públicos que têm vinculação com os jurisdicionados e fixou um prazo para que eles expliquem essa divergência. Lembrando, Luiz, que essa informação da Secretaria do Tesouro Nacional, ela é obtida em sites abertos. Nossa pesquisa, nossos técnicos fizeram essa pesquisa aí dos 43 milhões em informações disponibilizadas em sites abertos, ou seja, sem senha, sem nada, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é possível hoje, é claro que esses sites de orçamento, eles precisam de um pouco de habilidade. Um leigo tem muita dificuldade, porque são muitas informações técnicas, mas nosso pessoal consegue, de forma fácil, encontrar, por exemplo, você quer saber quanto um determinado município recebeu de emendas especiais, que você titulou aí de Pix, lembrou? Então vai nesse site e lá ele informa se não recebeu e se recebeu, quanto recebeu. Esse valor aí de 43 milhões e 405 mil envolve todos os 223 municípios, lembrando que alguns sequer receberam. Tá, aí aquela minha pergunta anterior. 43 milhões, vamos ficar com o dado da Secretaria do Tesouro. Se quiser, a gente fica com o dado também das próprias prefeituras. 26 milhões aí para as prefeituras. E esse valor, se for somar os 12 deputados federais da Paraíba, os 3 senadores, se todos foram liberados durante o ano, a gente vai chegar numa soma considerável. É importante para a realidade hoje dos municípios paraibanos, que a gente está vendo até greve de prefeito, vai ter greve de prefeito aqui. Dia 30, né? Dia 30 tem greve de prefeito, queria ouvir também sobre isso. Eu posso responder sobre isso? Então, o que acontece? Esse recurso, ele é muito bom, ele é uma despesa obrigatória do governo federal, porque é uma emenda impositiva de parlamentar. Então, ela vai para os municípios. Só que essa distribuição não tem qualquer controle de mérito. É só o controle político, o parlamentar quer passar. Então, assim, o município que recebe está feliz. O município que não recebe, ele pode ficar até prejudicado, porque fica mais difícil de conseguir recursos no molde tradicional, que é enviando projetinho, porque o orçamento federal está com o orçamento engessado, ele não vai ter como repassar. Então, eu acho que é importante que o povo paraibano entenda que tá assim, todos os municípios estão no mesmo barco. Então tem que se ajudar nesse processo de transparência e de fiscalização, porque hoje você pode estar como município contemplado, amanhã não. E não vai ser legal, entendeu? Olha o risco que a senhora está trazendo para o debate importante, está dizendo o seguinte, olha, se essa nova dinâmica que é para facilitar, ela facilita muito onde chegar. Quem não tiver o bom deputado, ou a boa deputada, ou o bom senador, vai ter que ficar recorrendo aos moldes, vamos chamar de tradicionais, desse recurso, e eles estão
parados ou paralisados ou lentos, porque sempre foram, como a senhora trouxe aí historicamente, e vão ficar ainda mais porque os recursos vão fluir para essas facilidades. Luiz, eu não digo nem bom deputado ou bom senador, depende do comprometimento político dele. A doutora Helena deu um exemplo lá no Paraná. No Paraná. Eu não quero aqui fazer qualquer comentário. Juízo de valor. Porque... E nem posso, né? Pela função. Mas vai depender do comprometimento dele com o município. Mas o município... Ou quem está administrando o município. Se a gente pegar Parari e Cochichola, pode ser que no ano Cochichola receba os 50 milhões de deputados e senadores aqui e Parari nada. E aí a minha pergunta, e aí o Tribunal de Contas, os tribunais, os órgãos de controle não poderão fazer nada. Não. Você, numa prestação de contas, não pode dizer, o deputado, o senador, o prefeito, você... Eu posso dar um exemplo. É isso? Eu posso dar um exemplo concreto. Eu visitei o município de Bom Jesus, a prefeita Denise Baiman esteve hoje conosco. E ela participou do evento? Participou do evento. Ela recebeu 3 transferências dessas emendas especiais com o mesmo objetivo: construir o mercado público. Então, foram 3 parlamentares distintos que colocaram, transferiram esses recursos, só que ela tinha o mesmo objetivo, que era construir. Ela construiu, que eu estive lá e vi. Mas você veja como não é fácil essa relação. Se já havia no passado o discurso, mesmo as emendas dependentes de projetos, se já havia no passado reclamações que gestor não tinha nunca o seu projeto aprovado e o dinheiro não vinha. Sim. Agora, com essa modalidade de transferência sem o projeto próprio, esse problema tende a aumentar. O exemplo, nominando o exemplo da doutora Helena, é exatamente isso aí. A discriminação pode aumentar e, por consequência, o privilégio. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Na hora que você privilegia alguém, você vai estar discriminando, como você deu o exemplo de municípios vizinhos, um receber, pelo um prestígio político maior, um determinado valor de emenda para um empreendimento, seja um mercado, seja uma praça, o que for, e o outro simplesmente não receber nada. Qual é o critério? O critério é meramente político. Eu vou querer perguntar... Deixa eu fazer uma pergunta a você. Agora sou eu que estou lhe perguntando. Eu votei num determinado candidato a deputado federal e num determinado candidato a senador. Não foram eleitos. Meu Deus. Como é que eu vou receber recursos? Tenho pena desse município. Eles vão dizer, eu já tenho compromisso. Olha os riscos que são colocados aí em discussão. Ou seja, o nível de acerto da escolha do candidato tem que aumentar em 100% nesse sentido. Uma vez eu fui dar um curso em um estado, que eu não vou nem falar qual foi, e o que aconteceu? Os gestores, para quem eu estava dando aula, falaram assim, aí eu sempre incentivo, gente, vamos lá negociar a emenda impositiva, porque é o que vocês têm hoje, né? E aí eles falaram, Helena, é o seguinte, os deputados têm um mapa de todos os municípios do estado. E o que acontece? Aí os municípios são marcados com um xizinho vermelho. Aí, os deputados nem se prestam a receber ninguém daquele município. Quer dizer que ele não teve voto naquele município, entendeu? E aí você... eu já estou começando daquela pergunta que fiz, já estou começando a ficar com a parte de... Você recebeu uma mensagem do ex-deputado Ricardo Barbosa, que ele mandou para mim. Ele mandou para mim como é que um candidato a deputado federal vai conseguir concorrer com quem já tem mandato. A rigor, para a gente resumir essa fala, é o seguinte: quem já está com mandato, os 12 deputados federais, os 3 senadores, eles terão aí quase, não ia falar 100%, mas eles têm uma facilidade muito maior de se manterem na sua reeleição, a não ser que eles vão pleitear outros cargos e sejam chamados para outras missões. Aí é quando vai abrir 1, 2, 3 vagas, mas a rigor eles terão a capacidade de alimentar e retroalimentar esse ciclo. Luiz, só comentando um pouco a
questão técnica, para permear com essa questão política, você insistentemente coloca o assunto com muita propriedade. Você começou o programa com aquela pergunta: é boa ou é ruim Isso. a nova forma de transferência? Vou colocar um ingrediente. O fato de haver projeto prévio não significa 100% que a aplicação será boa. Toda aplicação de recurso público com qualidade, ela é boa. Seja a forma que o recurso aportar. Seja a arrecadação própria, seja pelo FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ou do FPE do Estado. Qualquer forma, porque são fontes de recursos. Os recursos chegam a um determinado ente e ele aplica bem. Então, de qualquer forma, essa aplicação é boa. Então, eu acho que não é a forma de aplicação mais ou menos arriscada, a partida do recurso que vai dar essa garantia. Nós visitamos, o Conselheiro Nominando Diniz tem feito um trabalho maravilhoso, que chamou de Tribunal Itinerante, tem visitado os municípios e nós estamos presenciando... Atestando as obras. Estamos vendo obras que foram construídas com recursos federais, nesse sistema do projeto que vai antes do dinheiro vir. Nos moldes. E as obras estão lá paradas, não gerando nenhum benefício para a comunidade. Então, ou seja, está dizendo que se isso fosse garantia de... É só para colocar um ingrediente que era a sua pergunta. A emenda por si só, da forma que ela vem, ela não significa dizer que ela vai ter uma melhor ou pior aplicação em relação àquela outra que vem para o projeto. Porque nós temos experiência de emendas que vêm recursos com projetos prévios. Todas carimbadas, todas... E também não geram nenhum benefício para a coletividade. Se fosse certeza de que tudo estaria certo no molde tradicional, não é, e não é. Agora, no começo do evento hoje, o conselheiro André, abrindo ali a palestra da doutora Helena, você falou que você fez um registro, olha, desde que os municípios ganharam a sua autonomia, né, a partir da Constituição, ganharam muitos direitos, mas faltou dinheiro, né? E falta dinheiro hoje na realidade dos municípios. Aí eu quero perguntar, insistir naquela pergunta. As emendas com transferências de facilidade, de chegar o recurso logo nos cofres, elas salvam algumas prefeituras? A gente falou aqui na dificuldade de igualdade dessa divulgação. Mas para o município que chegar, ela é uma tábua de salvação? E aí a gente tem que bater palma para isso? Se for um município protagonista, que tem um bom plano de gestão, um bom mapeamento dos planos de ação, com certeza salva, né? Essa é a realidade, conselheiro? Se o município é protagonista, que nem ele falou, independe do recurso. Ele tem uma boa gestão, faz um projeto diferenciado, de qualidade, executa um cronograma físico-financeiro ali a contento, assim, sustentável, né? Aí é lógico que faz diferença. Faz diferença nas nossas vidas, quando a gente tem um orçamento e a gente tem um planejamento de vida bem elaborado, chega um recurso diferenciado, você pode botar algumas prioridades, antecipar algumas prioridades. Eu estou perguntando até com base na realidade da apreciação das contas e da realidade financeira dos municípios, mais do que faz a diferença. Se salva, porque a gente está vendo prefeitos reclamando que vivem só de FPM, né? Qual é a quantidade de municípios da Paraíba que vivem só do FPM e conseguem vida com recursos como esses? O que a professora Helena acabou de falar. Pouco recurso bem administrado gera muito mais benefício do que muito recurso mal administrado. Então, se você tem... E os municípios, como você inaugurou esse estágio aí da nossa conversa, Luiz, com aquela fala que eu tive lá no evento, de que com a Constituição de 88, os municípios passaram a ter sobrelevada autonomia financeira, administrativa, orçamentária, política, né? Mas os recursos não foram, digamos assim, condizentes com essa maturidade que os municípios tiveram, essa exigência a partir de 88. Muitos serviços estão a cargo do município, a professora disse hoje, e a senadora Daniela também, é no município onde a vida acontece. E no cenário nacional, isso é dado, né? A repartição da renda pública no Brasil, apenas 5% fica com os municípios. O bolo tributário. Do bolo da arrecadação nacional, a União fica com em torno de 70% a 75%, o Estado está em torno de 20% a 25% e o município fica com uma parcela aí residual dependente extremamente, principalmente os pequenos municípios,
das transferências do governo federal e do governo do Luiz estado. Com base nessa leitura, não dá pra gente condenar de cara emendas como essas. Luiz Torres, eu vou fazer uma afirmação aqui que ela terá repercussão. Eu não tenho a menor dúvida. O que é que nós estamos vendo permanentemente no Tribunal de Contas? Quando um gestor, em vez de atuar como gestor, ele atua como político. Enche o município de contratações por excepcional interesse público. Servidor. Cada vez mais que ele enche de servidor, ele é obrigado a recolher as contribuições previdenciárias. É a maior despesa pública, pessoal e encargos. Daqui a pouco, ele não tem como resolver a situação do município. Isso é um fato concreto. O número de rejeições de contas hoje do Tribunal de Contas estão diretamente relacionadas a não recolhimento de contribuições previdenciárias por excesso de servidores contratados contratos por excepcional interesse público. Então, quanto mais ele atua como político, mais dificuldade ele tem de manter o município equilibrado. Tá, se eu traduzir, olha, às vezes a dificuldade, ela existe, ela criada é real, pelo próprio mas gestor. ela é criada pelo próprio gestor. Não tem a menor dúvida. Estou lhe dizendo e tenho como comprovar. Eles estariam, repito, marcaram até uma greve pro dia 30, nos meus mais de 20 anos de cobertura jornalística, eu nunca tinha visto greve de prefeitos, mas marcaram aí, e assim, eles estariam uma realidade diferenciada se tivessem e cuidassem disso aí. Sim, sim. Mas, e o tribunal vai começar a examinar essas contratações. Lembra-se que fizemos um evento em Campina Grande sobre isso? Aquilo já foi um alerta. Nós vamos começar, principalmente porque o próximo ano é de eleição. Bom, eu quero perguntar exatamente agora, vamos lá, com base em tudo isso, como é que o tribunal, e os tribunais, mas como é que o tribunal da Paraíba vai estar preparado do ponto de vista... Agora você pergunta à doutora, que ela disse lá, para um bom entendedor, minha palavra basta. A emenda diz que não pode utilizar em pessoal. Isso, pergunto como é que eles fogem para usar. Tem uma brecha para isso? Uma brecha de gestão. O que ele faz? Ele pega dinheiro do próprio orçamento municipal que está em programas finalísticos, remaneja para pessoal e aplica as transferências especiais em programa finalístico. Em vez de transferência especial aumentar os finalísticos, não vai aumentar. Ele não pode pegar os recursos de transferências especiais para botar para a folha. Para a folha. O que ele faz? Ele pega o orçamento do social, da criança, do idoso, do saneamento. Bota para a folha. Bota para a folha e põe a transferência especial. Eu ia terminar esse bloco festejando as emendas, mas agora vocês já me confundiram. Doutor André, você ia complementar aí. Mesmo, é cinzento. O exemplo era outro exemplo nessa linha que a doutora deu. Imaginemos que o município esteja com recurso já para fazer a praça. Mas ele recebeu a emenda. Então o recurso que ele já estava para fazer a praça, que era dele, que ele tinha liberdade de gastar com o pessoal, ele vai e contrata mais gente, e o recurso que vem da emenda especial, a emenda PIX, ele vai e faz a praça. Então, ele faz um jogo de fonte e consegue contratar mais gente e fazer o empreendimento cumprir a legislação. Volta para o estágio inicial. A ética será sempre um componente na gestão pública do Estado. Mas quando a lei está amarrada, facilita os órgãos de controle. Aí eu pergunto, e vocês sobre isso não poderão fazer muita coisa? Ou poderam? Não. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Desde que ele comprove a despesa. As amarrações, os problemas podem ser agora no outro lado, não mais na aplicação da emenda. Porque na hora que ele faz isso, o conselheiro nominando já explicou, não é? Aí ele vai ter que provar que contratou as pessoas adequadamente. Aí ele pode ultrapassar o limite da despesa com o pessoal. Então, ou seja... Mas depende se ele tiver em estado de calamidade pública, o artigo 65 da LRF dá um salvo-conduto a ele.
Isso é fruto da forma como os legisladores, em causa própria, redigiram a emenda? Não tenho a menor dúvida. Deixa eu então eu me posicionar sobre isso. O que acontece? O parlamentar, com a morosidade da execução, o que acontece? Ele fica com um trade-off na mão dele. O que ele fala? Ele fala assim, olha, eu quero o custo da demora na execução do projeto, né, por meio da transferência com finalidade específica, ou eu pego o custo da incerteza, porque eu vou passar o recurso e não sei o que vai ser feito com ele. Né? Então, Ele está preferindo o custo da incerteza. Da incerteza, entendeu? Por hora. Mas acontece, eles preferiram naquela época, porque toda essa discussão também está surgindo, e inclusive você vê a senadora Daniela, ela junto com ele, liberou aqui, Helena, vai lá e fala o que você tem que falar. Entendeu? Porque assim, eles estão acordando agora que eles estão incomodados com essa falta de transparência e a falta de fiscalização. Tá. E assim, é comum, todos eles, assim, os que eu tenho contato, eles estão incomodados com isso. E eu já ouvi alguns falarem, a gente criou, eu aprovei, mas eu desaprovo agora se eu vir que não vai mais atender do jeito que a gente estava imaginando. Porque eles estão incomodados. Você sabe por quê? Tem um outro detalhe interessante aí, uma outra brincadeira interessante. O senador e o deputado, eles deixam de ser o agente autoridade de controle externo sobre esses recursos para ser um mero cidadão, como qualquer um. Eles não têm mais o poder legal, constitucional, de fiscalizar a transferência especial depois que ela chega ao município. Ele é um agente como se fosse um cidadão do município qualquer. E é preciso, antes de você chamar o intervalo, dizer que nós somos o primeiro tribunal do Brasil a colocar em cima da mesa essa discussão. Esse debate. Assim, doutor? E é por isso que a gente está trazendo aqui para o frente a frente para o nosso telespectador. Vamos rapidinho para o bloco. Eu quero saber, na volta, se o tribunal está pronto, como é, porque eu estou prevendo que são mais recursos, se vai para a conta, prestação de conta dos municípios, se vocês vão fazer julgamentos separados ou entra na PCA dos municípios e do Estado. Rapidinho, 1 minutinho só e a gente volta aqui ao vivo no Frente a Frente.